Oi, deuses! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Deusas Cientistas. O espaço onde ciência e ancestralidade de mulheres negras e indígenas se encontram. Todas as vezes que eu precisei subir ou me levantar, foram as mulheres negras que me deram uma mão. Esse podcast se torna eterno agora, graças à realização Universidade Afro-Latinas. Hoje vamos conhecer a história de Kátia, uma cientista que dedica sua vida a estudar os impactos ambientais na Amazônia, que enfrentou não apenas desafios acadêmicos, mas também desafios estruturais, emocionais e políticos, mas que nunca se conformou com as injustiças. Filha de uma retirante nordestina chamada Lúcia, Kátia não conheceu seu pai biológico, mas foi criada pelo seu outro pai, companheiro de sua mãe, um caminhoneiro gaúcho chamado Newton Alfredo. Kátia cresceu em Belém, a primeira capital da Amazônia, no estado do Pará. É uma das cidades mais importantes da Amazônia brasileira. A cultura de Belém é profundamente influenciada pelas tradições indígenas, africanas e europeias. Situada às margens da Baía do Guarajá, Belém é cercada por uma rica biodiversidade. Entretanto, o crescimento urbano desordenado e as atividades industriais ameaçam os ecossistemas locais, como os manguezais e igarapés, que desempenham um papel fundamental na manutenção da qualidade da água e na regulação climática. Desde criança, Kátia sentia que queria descobrir o mundo e entender as dinâmicas que regem a sociedade. Ela sempre gostou de observar, escutar histórias, as falas das pessoas, ao mesmo tempo que sempre percebeu as injustiças de uma forma indignada, sem nunca aceitá-las. Kátia percebeu cedo que o conhecimento era o único caminho para mudar sua realidade e de tantas outras pessoas. Em sua família, ninguém havia se formado no ensino médio. Sua avó era analfabeta e seus pais não concluíram os estudos. Então, desde cedo, ela viu como a falta de educação formal condenava as pessoas a trabalhos duros e precários. Para ela, estudar se tornou sua forma de honrar, reparar as injustiças vividas pela sua família e ascender socialmente para não viver de trabalhos braçais. Ela sempre soube que queria ser cientista, mas o caminho até lá foi cheio de incertezas. Eu aprendi na psicanálise que as crianças elas têm uma curiosidade natural, um senso, um sentido assim, de descoberta, né? De curiosidade, que é próprio da idade, né? As crianças fazem muitas perguntas e talvez algumas perguntas minhas não tenham sido respondidas e eu fiquei com essa curiosidade para ser respondida agora na vida, ou depois que eu fui me tornando adulta. Então quando criança, era uma imagem que eu tinha de mim, né? De pesquisadora, de uma pessoa que tinha estudado muito, né? Que tinha, né? Era reconhecida, né? Era a imagem que eu tinha de mim, né? Uma imagem idealizada, né? De me ver dando aulas, em palestras, estudando, pesquisando. Seu primeiro vestibular foi a psicologia, mas o interesse pela política levou às ciências sociais. Foi aí que ela conheceu a antropologia e se apaixonou. Sua primeira grande pesquisa foi sobre relações de poder e foi durante esse trabalho que sua conexão com as comunidades tradicionais começou. Meu primeiro vestibular foi em psicologia e eu acabei indo para ciências sociais porque eu me interessava muito por política, mas eu me apaixonei, quando eu fiz ciências sociais, ela era dividida em três linhas, né? Que era a sociologia, a ciências políticas
e antropologia. Então, você entrava, fazia 2 anos e meio de uma formação comum para as 3 áreas, e aí a outra metade do curso você fazia um aprofundamento. Então, quem escolhesse antropologia, foi a antropologia da saúde, da religião, do direito, né? E quem escolhesse ciências políticas também aprofundar, assim também como na sociologia. Então, nessa introdução do curso de Ciências Sociais, eu me apaixonei pela antropologia. E então, quando criança, a gente viajava de Belém para o Rio Grande do Sul de caminhão. Então, eu e toda a minha família no caminhão. Então, era assim, já era um contato, né, com o diferente, né, com as diferenças, e talvez isso também tenha me conduzido, né, para esse interesse assim do distante, né, que a antropologia nos leva, do exótico, e não só do exótico e do distante geograficamente, mas muitas vezes algo que está perto de você e você precisa transformar aquilo que é familiar em algo diferente para você, né? Você tem que fazer um estranhamento daquilo para você poder compreender aquele fenômeno, né, de forma mais íntegra, mais profunda. Estudando ciências sociais com ênfase em antropologia na Universidade Federal do Pará, ela foi convidada para trabalhar com contaminação de mercúrio no interior do Pará. E isso mudou sua vida para sempre. A região é uma comunidade de Brasília Legal no oeste do estado do Pará. No segundo semestre da graduação, ela viveu por meses em um barco, coletando dados e conversando com os ribeirinhos, que fez com que ela se sentisse parte daquele lugar. Compreender que não era apenas uma pesquisadora de fora, era também alguém que precisava estar dentro, entender o dia a dia das pessoas para que sua pesquisa fizesse sentido. O simples é algo que a deixa à vontade. Se sente à vontade numa casa de palha, numa casa de madeira, se sente muito mais à vontade numa reunião de comunidade do que numa apresentação de trabalho. Mas a injustiça a deixa inconformada. Em seu trabalho sobre contaminação mercurial, havia outros pesquisadores numa comunidade de Tapajós. Tinha uma mulher parteira também nessa pesquisa. A parteira precisou acompanhar a alimentação diária por um ano de algumas famílias para entender quais peixes estavam contaminados e quais alimentos reduziram essa contaminação mercurial. E essa parteira era a pessoa que ia de casa em casa fazer o levantamento dos dados. Kátia compreendeu que as pessoas não gostavam da pesquisa e só respondiam as perguntas porque gostavam dos pesquisadores. Elas não se conectam com a pesquisa imediatamente, mas com as pessoas. Então é muito importante notar isso, notar as pessoas, pois é a partir daí que as pessoas se interessam em participar de uma pesquisa, não pelo resultado, mas pela relação construída. E foi isso que ela ia enxergando em cada encontro da parteira com a comunidade. A pesquisa de TCC na graduação de Ciências Sociais, com o título Relações de Poder na Comunidade de Brasília Legal, que Kátia fazia no grupo de pesquisa, era sobre relações de poder. Bom, a parteira era a pessoa mais importante da comunidade. Isso era considerado um dom, pois ela era responsável pela vida. São elas que povoam e povoaram lugares por onde a medicina ocidental não chega. Kátia chegou até a ficar na casa da parteira para realizar a pesquisa. Um fato legal, gente, é que eu já estive na Chapada Diamantina e em Itacaré, vendo a relação da região com as parteiras. Na Chapada, um guia me disse que uma vez, quando a parteira de Lençóis morreu, a cidade decretou 3 dias de luto. Imagina o quão valiosa ela foi para ele. Já em Itacaré, entrevistando uma parteira, ela disse que tinha povoado muitas regiões no sul da Bahia e que nunca tinha visto uma criança morta em suas mãos. A mão dela era repleta de vida. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido como IPHAN, reconheceu em 9 de maio de 2024 o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais no Brasil, como patrimônio cultural do país.
Esse reconhecimento destaca a importância das parteiras tradicionais na preservação dos saberes ancestrais e na promoção de práticas de saúde humanizada. As parteiras são guardiãs do nascimento, detentoras de um conhecimento ancestral que transcende gerações. Elas não apenas trazem vidas ao mundo, mas também carregam em suas mãos a sabedoria dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, promovendo um parto humanizado e respeitoso. Após a graduação, Kátia continuou pesquisando na comunidade, só que agora no mestrado. O mestrado é em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, chamado Quanto Vale uma Onça? Os significados das relações entre os brasilienses e as suas paisagens na região do Patajóis, oeste do Pará, que mapeou redes sociais locais, como amizade, trabalho, parentesco e discussão sobre saúde. O objetivo era identificar os canais mais eficientes para disseminar informações preventivas sobre a contaminação do mercúrio, tema de sua pesquisa anterior. O estudo envolveu 337 moradores com mais de 14 anos e foi conduzido entre 2003 e 2008. Quando os resultados foram entregues. Bom, a imagem que Kátia tinha de uma cientista é de uma mulher sem casamento e sem filhos, já que na nossa área a dedicação exclusiva é um pedido sério, principalmente para as mulheres. Só que ela teve uma grande surpresa ao se apaixonar por um homem que era da mesma região da sua pesquisa. E pouco depois, então, Kátia estava grávida. E vieram os medos. Pesquisas mostraram que de 2015 a 2022, mulheres brasileiras pretas grávidas no parto puerpério tiveram um dobro de risco de morrer do que as mulheres brancas. Inclusive, no Brasil, 60% das mulheres que morrem por causas obstétricas são negras. E, infelizmente, as estatísticas não param por aí. O direito da mulher de ter uma acompanhante durante o parto foi mais violado nas gestantes pretas e quando falamos de anestesia, 49% dos procedimentos feitos em partos vaginais realizados em mulheres negras foram feitos sem anestesias locais. Bom, com tantos dados assim, sendo uma mulher negra, não tem como não ter medo. E não só medo, não tem como não ter raiva disso tudo. Nesse momento, Kátia tinha uma pessoa que era sua amiga, a parteira, que também era importante para ela. Eu fiz construí uma relação de amizade muito grande com essa parteira. Ela foi a principal pessoa assim da minha pesquisa, né? Ela era a pessoa, porque a minha pesquisa de mestrado era sobre de TCC era sobre relação de poder. E ela era considerada a pessoa mais importante da comunidade, porque ela era parteira, né? Porque ela era responsável pela vida. Ela tinha esse dom, né, de fazer o parto, porque quem faz o parto é porque tem um dom, né? Não é porque aprendeu, é um dom. Então, eu ficava na casa dela quando eu ia fazer pesquisa, ela também contribuía com a minha pesquisa. E aí, quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu fiquei com muito medo de viver a violência obstétrica. Naquele tempo não tinha toda essa discussão de parto humanizado, era muito difícil, ainda mais aqui no norte, ainda mais aqui em Santarém, que não é nem capital. Então, eu fiquei com muito medo de passar por isso. Era muito inevitável, sabe, não passar. E aí eu decidi que eu queria que ela fizesse meu parto. E aí ela ficou na minha casa, chegou uns 7 dias antes. O parto foi só eu, ela e o meu companheiro, meu ex-companheiro, né, que a gente não está mais junto. E fomos só nós no nosso quarto, não teve banheira, não teve balão de oxigênio, não teve nada, foi só isso. E aí minha filha nasceu pelas mãos dela. Foi um momento lindo em que sua filha, Núbia, veio ao mundo.
A gente vive num planeta pensado pelo Ocidente que segmenta a vida. Carreira é separado de família, amigos, de casamento. Não que esteja errado, mas outros caminhos também dão certo. Esse momento lindo na vida de Kátia veio acompanhado junto de tudo que ela havia vivido. Eu queria contar uma história de maternidade com facilidades e menos desafios, e acredito que Kátia também, mas dessa vez não vai ter como não falar com raiva do quanto que a disparidade entre homem cientista casado com filho na carreira científica é diferente das cientistas que casam e têm filhos. As mulheres que têm carreira e família são diminuídas, porque ou você trabalha muito, muito mesmo, ou não há uma sensibilidade sobre a condição da mulher. Há muito pouca real, né, sensibilidade com essa condição da mulher. Em qualquer, para mim, setor, assim, né, cobra-se que as mulheres, as mães trabalhem como se não tivessem filhos e que cuide de seus filhos como se não trabalhasse. E a gente fica, né, muito destruído com isso, porque emocionalmente, porque você não consegue muitas vezes achar que é bom em nada. Você não acha que consegue ser uma excelente profissional, você não acha que consegue ser uma excelente mãe. São responsabilidades muito grandes. Eu não sei se eu, no futuro, eu poderia ouvir assim, Kátia, você não é uma boa profissional. Poderia conviver com isso, mas conviver com um filho meu dizendo assim, você foi uma péssima mãe para nós, isso para mim é muito mais difícil. Kátia se indigna com a própria realidade enquanto mulher e mãe agora. Não tem como não se indignar. Bom, toda essa pressão do mestrado com a sua filha a levou à depressão. Ela é a matriarca da família, que sustenta financeiramente e emocionalmente todos ali. Mesmo diante disso tudo, com a força do ódio, 2 anos após sua filha Núbia nascer, Kátia entrou no doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento pela Universidade do Oeste do Pará. Eu falo com a força do ódio, gente, com muita responsabilidade, porque muitas coisas são conquistadas assim, com a raiva, que é um sentimento legítimo. Eu costumo dizer que eu criei o Deus a cientista quando eu estava indignada. Não desconsidere a raiva na vida de vocês. Ela não significa falta de respeito ou algo do tipo. Ela pode ser o nosso combustível, já que, infelizmente, a vida nos obriga a fazer coisas de maneiras que só o combustível da raiva nos leva até lá. Ela diz que o doutorado é algo que a pessoa tem que querer, pois muitas pessoas pensam em desistir. E tá tudo bem ter oscilações, mas você precisa saber do seu objetivo e não esquecer de se agradecer por estar vivendo o processo. Ela já teve momentos querendo desistir, por isso a importância de se aquilombar, porque aí muitas pessoas aparecem, dão uma força e te ajudam a seguir. Até mesmo a sua filha, que para o mundo é um fardo, mas que para ela é uma das maiores alegrias da vida, apoiava a Kátia nesse momento. Ela chegava assim para mim, ela vinha correndo e já depois de diversas vezes que ela vinha, eu estava ali tentando me concentrar, eu falava assim, não, minha filha, por favor, deixa eu me concentrar aqui. Aí ela chegava assim, mãe, eu só quero dizer que eu te amo e te dar um beijo. Aí ela, tá bom, minha filha, aí ela me dava um beijo mesmo. E hoje ela tem 11 anos, né? E assim a vida vai trazendo sentido, que nem tudo é só dor, dúvidas ou desafio. Havia certezas também, havia alívios, prazeres e alegria. No doutorado, ela continuou na região pesquisando. Houve uma conquista incrível na luta da comunidade com a indenização que eles receberam da mineradora, e as pesquisas realizadas no local por anos foram muito importantes para tal conquista também. O tema dele era o processo de gestão de royalties de mineração que comunidades tradicionais estavam fazendo. O primeiro caso no Brasil, quiçá no mundo, que comunidades tradicionais recebem milhões de reais de uma mineradora para fazer a gestão. Não é a prefeitura que faz a gestão, são eles que fazem a gestão. Então, eles lutaram muito por isso. Assim, é uma história magnífica, a história dessas comunidades, né? De enfrentamento dessa mineradora
e como que eles conseguiram isso. E eu passei 10 anos indo para esse lugar, então eu tinha muitas histórias para contar do campo. Essa parte era a parte que eu ia escrever depois, né? Mas a parte mais difícil é a parte teórica, certamente. Nesse momento, Kátia teve a notícia do seu segundo filho. Bom, dessa vez os medos eram menores, porque vinha acompanhada de uma experiência bem-sucedida. No meio do doutorado, ela deu à luz ao seu filho, Santiago. Kátia ficou alguns meses cuidando do filho. Fazia ele dormir 20 horas e tinha de 20 horas até meia-noite para estudar. Acordava 5 horas e tinha até 8 para escrever. Foi muita disciplina nisso. Conseguiu escrever os capítulos e só atrasou um semestre. Teve direito de aumentar a defesa por conta da gravidez, mas não teve direito à bolsa de estudos. Quando ela estava começando o final da escrita do doutorado, seu companheiro se separou dela e se ausentou da criação dos seus filhos. Kátia passa a ser mãe solo, e o que faz a continuar? Bom, sua mãe, sua filha e alguns amigos são grandes apoiadores de todos os seus sonhos. Até hoje não a deixa desistir, dá sustento de todas as formas. E agora ela tinha mais um apoiador. Hoje meu filho tem 5 anos, o mais novo, né? E ele tá nessa fase, assim, de querer me dizer muito que me ama, que me abraça. Mãe, você é a melhor mãe do mundo, você é a mãe mais maravilhosa, você é a mãe mais linda. E eu, sério? E aí eu recebo isso dele muito mais consciente de que no futuro isso vai mudar, né? Ela apertou no acelerador e só pensou em finalizar o doutorado e finalizou. Kátia conseguiu. Foi um sentimento indescritível. Ela compara a sua experiência a um parto normal, já que para ela foi uma dor gigantesca e em seguida um alívio. Ela não sentia mais a dor, mas a raiva. Era uma conquista inexplicável que ninguém tiraria dela e que iria durar para o resto da vida. Depois do doutorado, muitas oportunidades surgiram. Ela começou a assumir mais cargos de coordenação. Associada a ONGs, ela coordenou a pesquisa no pós-doc, chegou a dar aula em universidade e hoje ela coordena uma instituição em Belém, ouvindo comunidades para saber como elas estão lidando com as ameaças no ciclo das águas. Então ela vai percebendo que as pessoas estão respondendo a essas mudanças cada vez menos. Uma diferença na quantidade de peixes para esses grupos é um impacto econômico enorme. E isso afeta diretamente a segurança alimentar e hídrica da região. Muita coisa mudou na vida de Kátia. Vieram muitas conquistas que continuarão vindo. Mas uma coisa ela não deixou de fazer: se indignar. Obrigada por ouvir o podcast Deusas Cientistas. Ele não poderia ser eternizado sem vocês, minhas e meus ouvintes. E também não poderia ter acontecido sem a edição de Larissa Primo, roteiro e narração de Cananda Heller, consultoria e curadoria de storytelling de Patrícia Wess, design de arte de Clarice Wenzel, pesquisa de Caroline Lália, assessoria de Verônica Lima e através da realização da Universidade Afro-Latinas. Eu sou muito grata a vocês.